Olá, advogado! Olá, advogada! Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hoje eu quero falar com vocês o seguinte: eu quero que você descubra, com esse vídeo aqui, como a estratégia certa pode transformar na prática a sua parte jurídica. Vamos mergulhar aqui hoje em segredos reveladores para se conectar de forma poderosa com seus clientes, ideais aqui na advocacia. Fique atento para desvendar as chaves que podem te impulsionar para o sucesso. Sejam bem-vindos todos, uma boa noite para você que está aqui comigo, tanto no YouTube, tanto no Facebook, para a galera que está aqui do meu ladinho, no Instagram e no TikTok. Tenham todos uma boa noite e sejam bem-vindos vocês, advogados e empreendedores. E se você está aqui hoje, é certamente porque você quer viver da advocacia. Eu sou Felipe Santana, eu sou advogado e ajudo você a viver da advocacia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é entendendo e alcançando seu público-alvo na advocacia. Estratégias para se conectar. Opa! Olha a live, derrubando o microfone, faz parte. Live é ao vivo, faz parte, tá? Então hoje nós vamos falar sobre estratégias para você se conectar a clientes ideais. É isso mesmo, galera. Ao vivo tudo pode acontecer. Então, não fica chateado não fica chateada não, que a ideia é essa. Vídeo ao vivo, nós estamos entregando aqui o melhor conteúdo possível para você. E aí eu vou aproveitar e vou pedir para você considerar curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Isso mesmo, você está assistindo agora aqui, tanto no Instagram, tanto no Facebook, quanto a galera do TikTok e a galera do Facebook, cara, compartilha esse vídeo aqui com outros advogados, com outras advogadas e traz essa galera para cá, para a gente construir uma comunidade de advogados empreendedores. Aqui eu vou traçar estratégias importantíssimas para você, tá? E assim também você está ajudando o quê? A outras pessoas a comparecerem aqui conosco e, consequentemente, que eu possa conseguir ajudar todas essas pessoas, porque, afinal, esse conteúdo aqui, ele é gratuito. Olha, e se você não se inscreveu no canal, inscreva-se. Inscreva-se aqui no canal. Assim, você vai ser avisado quando novos conteúdos chegarem até aqui. Beleza? Gente, quando nós entramos no mundo da advocacia, entender direitinho quem é o público-alvo, o público que nós queremos, e atingir esse público é um dos pilares fundamentais para o sucesso do nosso negócio, para o sucesso do nosso escritório de advocacia. Escolher a forma correta, as pessoas ou as empresas que melhor se alinham às nossas competências e expectativas e à nossa expertise, o nosso nicho, é fundamental. E como se fosse montar um quebra-cabeça. Você já viu como é que se monta um quebra-cabeça? É igualzinho a gente ter lá o nosso público-alvo, quem a gente quer atingir, quem a gente quer chegar. É igualzinho. É como se montasse um quebra-cabeça. Só que cada peça é o nosso cliente ideal. Nós pegamos essas peças específicas e nós criamos o quê? Um cenário de sucesso na área do direito. Entenda que, ao entender profundamente, você se posiciona de forma única. Quando você entende o que é o público-alvo, você consegue se posicionar de forma única. Então, vamos começar aqui a definir algumas coisas. Para você aqui que está no TikTok, para você que está no Instagram, eu estou lá no YouTube. Lá no YouTube, agora, nesse momento, eu estou compartilhando minha tela. Para você aqui que está no YouTube, eu estou compartilhando a minha tela aqui para você. Então, vamos lá ao nosso primeiro passo aqui, nosso primeiro passo da nossa aula de hoje. Então, a gente acabou de falar aqui, o público-alvo, com o público-alvo, com o público-alvo, nós fazemos o quê? Nós podemos nos posicionar de forma o quê? De forma única. Exatamente. Quando a gente tem um público-alvo, quando a gente escolhe um público-alvo, galera, a gente se posiciona de forma única. Nossa, tá até aqui piscando o nosso bloco de notas aqui. Deve estar ocorrendo algum probleminha técnico, mas eu acho que melhorou agora. Beleza, melhorou. Agora melhorou. Então, quando a gente se posiciona para um público-alvo, esse público-alvo, ele é um público, tá? Onde nós vamos nos posicionar
de forma única. Então, o público-alvo é um público onde nós vamos nos posicionar de forma única. Beleza. Então, olha só como é que é importante entender, então, a segunda diferença que nós precisamos estabelecer aqui. E qual é essa segunda diferença? É entender a diferença entre o público-alvo e o público geral na advocacia. O público geral é todo mundo, todo aquele que você pode ajudar. Sério, aquele qualquer um, qualquer pessoa que você olha na sua frente, você pode ajudar, é o seu público ideal. Tem muito advogado que é assim, né? Ele pega lá qualquer pessoa que esteja lá no alvo, no radar dele, e faz um processo. E aí ele pode ser advogado trabalhista, pode ser advogado de direito do consumidor, ele faz qualquer negócio. Faz família, trabalha lá na advocacia e trabalha com qualquer parte do público, né? Então, não tem um público-alvo específico, não tem quem ele quer trabalhar específico. Ele trabalha com qualquer público. Então, a diferenciação que a gente tem que fazer aqui agora, vamos voltar lá para a nossa lousa, qual é? É que o público-alvo ele pode se posicionar de forma única. Agora, o público geral, em geral, não tem um cliente, o quê? Específico. Não tem um cliente específico. Não tem um público específico, tá, galera? Então, público geral não tem um público específico. E aí, o que acontece? O público quem não tem um público específico acaba atingindo uma gama maior de pessoas. Só que atingir uma gama maior de pessoas não quer dizer que você vá ter sucesso na advocacia só porque você está atingindo mais gente, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Enquanto o público, então, geral, ele não tem um cliente específico, não tem um alvo específico, o público-alvo são aqueles grupos bem específicos, com necessidades específicas e com gente como advogados e advogadas que precisam saber lidar melhor com aquele público. Então, como eu falei aqui, o público-alvo, ele não o público-alvo, na verdade, ajuda você a se posicionar de forma única. O público geral é um público que você não tem um cliente específico e o público-alvo é aquele no qual você atende demandas específicas. Beleza? Você vai atender demandas específicas. Com o público-alvo, o que acontece? O público-alvo é como você mirar um alvo e acertar. Sabe? Ser certeiro, ser focado naquilo que você mais quer. Focar no público-alvo é o caminho mais rápido para chegar direto nas pessoas que estão precisando do nosso serviço. Parece às vezes que pegar qualquer negócio, pegar qualquer demanda, pegar qualquer público é o que vai fazer a gente vender mais, é o que vai fazer a gente acertar mais, mas não é uma verdade. Quando a gente descobre um público-alvo, a gente tem maior facilidade de conversar com esse público e estar falando com esse público. E é importante entender essa diferença que é sutil. Ela é sutil, mas ela é muito crucial. E frequentemente essa dúvida, essa diferença entre público-alvo e público específico, ela merece uma atenção muito cuidadosa. Então, nessa situação, é bem importante entender que os detalhes sempre deixam a gente meio confuso. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não dá para ficar na advocacia só na superfície. É preciso olhar além da superfície. Essa é a chave para a advocacia. Determinar o público-alvo é primordial para não acabar gastando energia à toa, sem resultado na hora do primeiro contato para com esse cliente. É crucial para a gente não ficar gastando energia à toa. Então, um outro ponto importantíssimo aqui com o público-alvo, público-alvo, na verdade, gente, tem hífen, tá? É que eu estou fazendo aqui na correria com vocês. Público-alvo, você passa a ser o quê? Você é mais assertivo,
é mais assertivo e passa a ter uma comunicação melhor com quem você deseja ter como cliente. Exatamente isso. Beleza? Então, para a gente entender, quando a gente tem um público-alvo, a gente passa a conversar melhor, passa a ter um atendimento melhor para esse cliente que está aí falando com a gente, tá? Para achar um público-alvo ideal, o que é preciso? É preciso verificar a fundo, pesquisar de forma completa sobre quem são e quem precisam de você no campo de direito que você está atuando. E os desafios que essas pessoas precisarão enfrentar. Então você tem que descobrir quais os desafios que esse público vai ter, quais os desafios que esse público precisa inventar e você enfrentar, e você, como advogado, como advogada, tem que começar a entender e interpretar melhor isso. Beleza? Deixa eu só tirar da minha tela, porque senão a galera do YouTube vai me matar, porque só tem aí o nosso quadro, a nossa lousa aí na tela. Então, entendeu? Para ter um público-alvo, é preciso, aqui, para a gente entender, resumidamente, o que a gente falou até agora. Nós podemos se posicionar de forma única quando nós temos um público-alvo. Nós não tem um público geral, não tem um público específico, advoga para qualquer pessoa, não importa classe social, não importa sexo, não importa religião, não importa classe social, não importa nada. Você atinge qualquer pessoa de qualquer modo, sem distinção. Eu não estou falando aqui, gente, até falar a palavra distinção é perigosa, porque eu não estou falando aqui em distinguir pessoas, eu estou falando aqui em quem você quer ter dentro do seu escritório, quem você quer captar, quem você quer chegar, quem você quer atingir para estar dentro do seu escritório. Beleza? O público-alvo, por outro lado, é aquele no qual você atende demandas específicas. Eu fiz a anotação aqui. A gente atende demandas específicas. Então, quanto mais demandas específicas nós tivermos, quanto mais específico nós formos, nós conseguimos atingir um público seleto, que é um público-alvo. O público-alvo também, você passa a ser mais assertivo, ter uma comunicação melhor aí com o seu cliente. Beleza? Agora, além disso, nós temos que saber que com o público-alvo, para ter um público-alvo, nós temos que entender melhor esse público-alvo, inclusive os desafios que esse público-alvo vai precisar enfrentar. Quando é criado esse conhecimento, que eu estou aqui comentando com vocês, acredite, parece ser superpoderes. Parece superpoderes quando você tem esse entendimento e você consegue encontrar e atingir o seu público-alvo. Essa análise minuciosa que eu estou falando aqui para você, ela ajuda o advogado a criar uma conexão genuína e verdadeira com as pessoas e facilita ali nos resultados e na performance do seu escritório de advocacia. A partir daí é que vem a parte interessante, que é explorar e definir o seu público-alvo. Está preparado para oferecer soluções feitas sob medida. É uma estratégia para construir parcerias sólidas e brilhar no cenário jurídico que constantemente pode vir a mudar. Criar essa intimidade com essas estratégias referentes a público-alvo não é só se destacar, é criar um impacto duradouro na sua advocacia. E para isso é preciso que você tenha uma boa relação com seus clientes, levando assim a uma possível fidelização. Então entenda que você é advogado, você é advogada empreendedora que está aqui me assistindo. Nós estamos destacando aqui uma grande diferença entre o público-alvo e uma grande diferença entre o público em geral, tá? E o que nós estamos trazendo aqui para você é uma forma de você mudar a sua advocacia, levar a sua advocacia para um outro patamar. Para você, inclusive, não ter só clientes, mas sim fidelizar esses clientes, que esses clientes sejam seus clientes de forma longínqua, duradoura, que permaneçam com uma parceria constante com o seu escritório de advocacia. Eu não estou falando aqui
com vocês apenas de uma identificação formal, que destaca uma especialização na área jurídica ou sequer uma menção que pode ajudar a resolver problemas legais específicos. Essa é uma parte obrigatória no seu contrato. Afinal, um serviço de excelência, ele é prioridade aí para você. O que eu estou trazendo aqui para você trata-se de palavras que explicam sua situação e expressam o desejo de obter uma forma, uma orientação jurídica de modo diferenciado, de modo com que você traga, absorva para o seu escritório somente pessoas, um público que você quer específico, um público que você deseja. Quem nunca desejou trabalhar com público classe A mais? Quem nunca desejou trabalhar, por exemplo, só com empresários? Quem nunca desejou, por exemplo, trabalhar com funcionários, de repente, de alguma empresa, né, na área trabalhista? Eu queria entrar com ações trabalhistas somente contra uma empresa, de repente, né, que tem um público lá que, eu sei que essa empresa dá uma certa demanda, então vale a pena eu apostar e tentar aí garantir alguma coisa com esse público. Eu não sei se para vocês eu fui muito claro quanto que eu estou tentando falar aqui, tá? Mas eu vou tentar melhorar o entendimento para vocês. Certamente, um advogado ou uma advogada que procura pessoas ou empresas, né, para defender causas, ele precisa adotar abordagens com o seu público-alvo e também com a sua especialidade. Então, entenda, quando você vai abordar alguém, você tem que conhecer muito bem esse público-alvo. Você não pode chegar de qualquer jeito e ir abordando alguém pura e simplesmente porque você acha que vai abordar a pessoa e acha que essa pessoa vai ali fechar alguma coisa com você se você não conhece muito bem esse público. Se você não conhece muito bem essas pessoas. Eu passei dificuldades na hora de compreender o formato ideal para criar uma maneira simples e educada para as pessoas comuns ou empresas entrarem em contato comigo, por exemplo. Na minha jornada como advogado especialista em eventos, é tipo um show de descobertas. É uma das lições mais valiosas que eu aprendi é a importância de escolher corretamente o público-alvo. Só assim eu mesmo consegui me ajudar. No início, eu meio que tentava ser um advogado para tudo e para todos, sem direção nenhuma. Mas teve um momento que tudo mudou. Adotar uma postura observadora, olhar ao redor e perceber que as empresas que organizavam eventos estavam carentes de advogados, entendedores das suas nuances, dos seus negócios, me ajudou muito. Eles tinham muitas coisas mal resolvidas. E eu decidi ser esse advogado que entenderia sobre as leis do mercado de eventos. Foi quando veio uma sacada para escolher o meu público-alvo. Um público-alvo que fazia sentido para mim. Ajudar organizadores de eventos, casas de festas e todo o segmento que se abastecia dessas empresas, em especial o segmento de casamentos. E isso, gente, representou falar com empresas, por exemplo, de vestido de noivas, de fotógrafos, filmmakers, entre outros profissionais ligados a eventos sociais. Muitos foram os pontos, para você entender, que eu localizei haverem discordâncias nos contratos, nas formalizações. Os serviços deles, para essas empresas, tinham grande dificuldade com essa parte contratual. E eu resolvi entrar ali naquele segmento para prestar um melhor atendimento. E, consequentemente, tornar a empresa daquelas pessoas referência no mercado. Encontrar soluções e problemas para diversos tipos de problemas e solucionar esses problemas um a um, sempre na perspectiva de que o seu cliente ele vai ficar confortável na hora de fechar um contrato. Não é fácil fazer uma questão dessa.
Galera, eu estou recebendo aqui mensagem de que a conexão está travando um pouco. Se estiver travando um pouco aí, vocês me dão um retorno para a gente poder ver e melhorar aqui a live cada vez mais para você, porque a nossa ideia aqui é estar sempre melhorando a live para você que está nos assistindo, tá? Então, o que eu quero dizer para você é que não é apenas você entrar numa empresa de qualquer jeito, é você saber como entrar, né? É você entender como é que funciona aquela empresa, como é que funciona cada detalhe daquela empresa, ou como funciona cada detalhe de uma ação judicial que você vai falar, por exemplo, com o aposentado do INSS. Embora sejam coisas completamente distintas, tanto a empresa quanto o advogado do INSS, uma pessoa que quer se aposentar pelo INSS, você tem que entender as demandas dessas pessoas. Você tem que entender as mazelas dessas pessoas. Como eu estou te dizendo, o cliente ele acaba ficando mais confortável na hora de fechar o contrato. Não porque houve uma intimidação por sua parte de que, olha, se você não fechar o contrato, isso pode acontecer com você. Não. Mas porque houve um acordo sincero, capaz de organizar, ajudar as pessoas, deixando elas mais confortáveis e seguras, porque você entende das mazelas dela, você entende dos problemas dela. Percebam que, no meu caso, eram empresas que precisavam de alguém. As empresas de eventos, quando eu comecei, elas eram empresas que precisavam de alguém ali para ajudar. E foi um momento de transformação, quando eu decidi definir o meu público-alvo. Ficou muito mais claro e as peças se encaixaram. Eu comecei a entender os desafios específicos desse mundo, como contratos, registro de marcas, um monte de outras coisas que precisavam ser resolvidas. Só que precisavam ser resolvidas de um jeito único. Eu lembro de um caso legal, quando o mercado de eventos parou por força da grave crise na saúde que vivemos no ano de 2020, por exemplo, diversos representantes de empresas de eventos vieram até mim. Eles estavam completamente perdidos com a questão da retomada dos eventos, já que naquela altura havia passado quase um ano de evento parado. E eles precisavam de uma mãozinha para acertar as coisas. Como eu sou focado nos eventos, por exemplo, foi possível criar uma tese que atendia a necessidades específicas de cada um para ajudar esse mercado a retornar aos eventos. Focando no público-alvo, ajudou a ter eficiência no trabalho e na construção de uma carreira sólida e na criação de boas conexões. Conexões essas verdadeiras, fidelizadas com os meus clientes. Encontrar um profissional confiável, gente, é muito difícil. O que a gente ouve na advocacia não é fácil. É muita gente falando de advogado que deu problema, que o advogado não é confiável. Infelizmente, em alguns casos a gente tem esse estigma, sim. Então, é importantíssimo para o mercado, para alguém, te conhecer e saber que você é confiável e especializado. E que você se interessa a trabalhar encarando os desafios daquele setor, daquele segmento. E que ali, no caso, você é a pessoa que vai resolver todos os problemas dessa pessoa, ou seja, de uma pessoa jurídica, pessoa física, não importa. O que importa é que ali você vai dar essa segurança para quem precisa. Hoje, por exemplo, eu como advogado especialista em eventos, eu me sinto feliz em poder ajudar quem está no mundo do entretenimento. Ao mesmo tempo, crio laços verdadeiros com essas pessoas. Foi uma escolha que deu gás enorme na minha carreira e me permitiu causar impacto duradouro no mundo dos eventos. Olha só, no mundão da advocacia, entenda isso,
Ter um público-alvo bem definido é tipo ter aquele GPS que te leva direto para o sucesso. Focar seus esforços, recursos em um grupo específico pode parecer um detalhe bobo, mas é uma jogada que traz um monte de vantagens e que faz toda a diferença, especialmente quando se trata de viver da sua advocacia. E eu te digo isso porque eu estou aqui todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, ajudando os advogados a viver da advocacia, criando novas conexões para você, minha amiga e meu amigo, advogado e advogada, chegar ao seu público e ajudar pessoas, e digo, pessoas por trás de toda empresa que existem e que fazem funcionar. Quando você decide quem é o seu público-alvo, você investe sua energia onde realmente importa, nas pessoas ou empresas que mais vão se beneficiar do que você oferece. É como uma receita personalizada, feita sobre medida. E aí é que a mágica acontece. Você cria estratégias de comunicação e abordagem que realmente falam a língua deles. Isso faz com que seus clientes se sintam compreendidos, valorizados, porque você está falando diretamente com eles, diretamente com os problemas deles, com as preocupações deles. Tá certo que escolher um público-alvo não é uma coisa de um dia só. Pode demandar um tempo de pesquisa, de análise, mas olha só, é um daqueles investimentos, escolher o seu público-alvo, que rende muito. Quando você foca em quem realmente importa, você não joga fora os seus esforços, por exemplo, com marketing genérico para qualquer pessoa. Você não perde tempo em situações que não têm nada a ver com as suas habilidades. E isso significa mais do que economizar tempo. Significa cultivar relacionamentos fortes e casos que realmente fazem sentido para você. Imagine ter um amigo que sabe tudo sobre viagem e sempre está dentro das melhores táticas para viajar, dos melhores destinos, das melhores dicas para explorar o mundo. Imagina isso. Agora, se você, né, imaginando isso, pensar como um advogado que arrasa relacionados, com temas relacionados, olha isso. Olha o advogado aqui que está falando para você. Arrasa com temas relacionados a contrato. Agora foi, não é com relacionamentos. Arrasa com temas relacionados a contratos. Imagina o seu amigo que trabalha com viagens e você, advogado, advogada que trabalha com temas relacionados a contratos. Contratos de viagem, por exemplo, e direito dos passageiros. Se esse mesmo advogado que trabalha com o direito de passageiros for chamado, por exemplo, para ajudar em um caso de direito tributário, uma área em que ele não domina, será que suas estratégias de defesa surtirão o mesmo efeito? É isso que eu quero te dizer. Enfrentar uma situação desconhecida seria como se esse advogado aventureiro estivesse percorrendo uma trilha desconhecida e estivesse, inclusive, sem qualquer tipo de mapa. Além dele estar perdendo o tempo dele tentando entender o básico, muito provavelmente não conseguirá proporcionar o nível de excelência no atendimento que seus clientes merecem. Ou pior que isso, trará prejuízo e desconforto, deixando de fidelizar essas pessoas. Então, assim como não faria sentido ele abordar aventuras em viagens e lugares desconhecidos, não faz sentido também se afastar de áreas onde você brilha na advocacia e investir no que você tem expertise. Não é apenas um jeito de economizar tempo, gente. É um caminho para garantir que você ofereça o melhor serviço possível aos seus clientes, trazendo resultados sólidos, eficazes, duradouros para o seu trabalho.
Quando a conexão com o seu público-alvo ela acontece, quando ela acontece de forma suave, você ganha superpoderes, que são confiança, credibilidade dos seus clientes, por exemplo. Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa, que eu vou escrever isso aqui, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Benefício de quando você tem um público-alvo, e esse público-alvo você consegue se conectar a ele de forma sutil, de forma muito sutil, né? Porque a ideia é você conhecendo ele, transmitir para ele que você conhece esse público-alvo, você ganha em quê? Você ganha em confiança, confiança e credibilidade. Isso é importante ou não é para advocacia, gente? Fala para mim. O cliente confiar em você e você ter credibilidade, será que não é importante para a advocacia? Quando você tem confiança e credibilidade, você ganha uma outra coisa. Você se torna uma referência. Mais do que isso, além de se tornar uma referência, você se torna uma autoridade. Uma autoridade naquilo que você está fazendo. Você vira um expert em resolver, por exemplo, problemas específicos que esse público enfrenta. Exatamente. Deixa eu só descompartilhar minha tela aqui. Você passa a ter referências e a criar laços de confiança com esse público. Afinal, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que não quer um advogado que realmente entende dos seus desafios? Quem é que não quer esse advogado, gente? O fato é que quando você se torna referência para o seu público-alvo, você se destaca da multidão. E aí é que eu falo para você, você sai da manada. E aí é que você passa a ganhar dinheiro. A galera, ela passa a te conhecer como uma solução direta para os problemas dela. E daí o impacto é duplo. Você ganha mais visibilidade e sua conta bancária sente esse efeito positivo. Então vamos anotar isso aqui, que eu estou falando para você. Quando você ganha mais autoridade, opa, calma aí. É que o mouse, gente, tem duas telas aqui. Eu tenho uma anotaçãozinha sobre um roteirozinho que eu falo para vocês, para saber qual o próximo passo para falar com você, mas eu tenho uma segunda tela onde é que eu estou fazendo a anotação aqui para você, e às vezes o mouse fica perdido aqui no meio da live. Então vamos lá. Quando você vira uma autoridade, você ganha mais visibilidade, e também, além de você ganhar uma visibilidade, o que acontece? O que acontece? A conta bancária sente esse efeito positivo. É assim que você ganha dinheiro na advocacia. Sua conta bancária, ela tem que surtir o efeito positivo da sua autoridade. É assim que funciona, tá? É assim que funcionam as coisas. Bom, além disso, para você entender, essas estratégias de público-alvo, ela te mantém ligado nas necessidades e tendências do seu público, mantendo sua abordagem sempre de ponta. Então, saca só isso aqui. Definir quem são seus clientes não é só mais um detalhe, é a chave para brilhar. Brilhar no mundo da advocacia e oferecer soluções legais que realmente fazem a diferença na vida do público que você atende. E mais do que isso, é a rota mais curta para você viver da advocacia, com tudo na prática jurídica, sendo reconhecido e valorizado por quem realmente precisa do seu talento. Eu sei que você pode estar se perguntando como eu cheguei a essas informações sobre o público-alvo. Bem,
através de uma pesquisa na rede mundial de computadores. Eu explorei diversos recursos confiáveis e estudos de casos, provenientes inclusive de diferentes países. Essa informação toda que eu trago aqui para você, elas foram coletadas de fontes como associações de advogados, institutos de pesquisa e publicações especializadas em direito. Eu reparei que, analisando, existiam padrões e tendências dessas fontes. Então, eu consegui compilar essas informações relevantes que destacam a importância de definir um público-alvo. Em poder dessas informações, o que eu fiz? Eu pude testar e comprovar o que um advogado precisa. Exatamente isso. Quando eu olhei todas essas informações, eu pude comprovar o que um advogado precisa para acompanhar diretamente sua especialidade. Afinal, o mundo, em constante atualização, fica cada vez mais difícil você absorver todo o conhecimento de todas as áreas que abrangem o direito. Você acha que é fácil ser um advogado generalista? É muita matéria, gente. É muita matéria. É muito tema. E você perde e gasta muito tempo tendo que vender isso. Você perde muito tempo. Porque se você ficar alternando de assuntos, você vai ter que parar uma hora para estudar um outro assunto. Porque você não sabe a fundo aquilo. E isso demanda tempo. Agora, quando você entende muito do assunto, você pode chegar a falar o que eu digo para os meus clientes. Você pode contratar meu escritório que eu me pago. Eu me pago. Você vai me pagar 12 meses, mas eu me pago. No final de tudo, você vai ver que eu botei dinheiro no seu bolso. E eu me paguei. Eu me paguei e ainda coloquei dinheiro no seu bolso. Você passa a ter a possibilidade de se conectar a soluções rápidas e mais precisas para atender o seu cliente. Os clientes, eles só aparecerão quanto maior for sua atuação no segmento, no público que você resolve aí atuar. E eu digo isso por experiência própria, no campo de batalha, no dia a dia e na frequência de todos os casos que pude acompanhar e solucionar de maneira positiva, inclusive para os meus clientes. Agora, eu vou apresentar aqui na tela para você, tá? Como é que você vai aí criar o seu público-alvo? Como é que cria esse público-alvo? Eu estou falando aqui de público-alvo, expliquei para vocês aqui como é que funciona o público-alvo, mas eu vou compartilhar aqui para vocês, deixa eu me achar o meu mouse, tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês como que funciona na prática aqui o público-alvo, porque eu fiz aqui um mapa mental para você, para te ensinar aí, a te ajudar, né, a você ter o público-alvo que você deseja. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Janela. Qual é a janela? Opa, vamos ver essa daqui. Bom, compartilhando aí na tela com vocês. Deixa eu ver se está certinho, certinho. Vamos lá. Então, a gente está falando aqui hoje sobre público-alvo, né? Eu já falei com você, a gente fez um resuminho aí na lousa sobre o público-alvo, sobre algumas coisas. Então, só para recapitular, para você saber, a gente falou aqui que com o público-alvo, nós podemos nos posicionar de forma única. O público em geral é o público, para nós, advogados, é não ter um cliente específico, isso que significa um público em geral. Um público-alvo é aquele no qual você atende demandas específicas, então você não atende qualquer demanda, você atende demandas específicas. O público-alvo é mais assertivo e passa a ter uma comunicação melhor com quem você deseja ter como cliente. Então, quando você define um público-alvo, você passa a ter uma comunicação mais assertiva e passa a ter uma comunicação mais assertiva e melhor com esse cliente que você deseja ir, tá?
Alguns dos benefícios de você aí ter um público-alvo é ter mais confiança, ter mais credibilidade, se tornar uma autoridade. E quando você ganha autoridade, você automaticamente ganha visibilidade. E quando você ganha autoridade e visibilidade, sua conta bancária sente esse resultado positivo. Beleza? Então, aqui, nesse quadro que está aqui na tela, nós vamos falar aqui sobre público-alvo. Público-alvo, quem você quer atingir? Eu sempre pergunto isso quando eu falo de público-alvo. Quem você quer atingir? Para nós, advogados, normalmente tem esses dois públicos que eu botei aí na tela para você. Ou são pessoas físicas, ou são pessoas jurídicas, tá? Então, se tratando aqui, por exemplo, de pessoas físicas, quem pode ser seu público-alvo aí quando você quer trabalhar com pessoas físicas? Né? Vamos lá. Primeiro, quem pode ser? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não sei se você já viu meus vídeos anteriores, mas se não viu, vá ver um vídeo que eu falo sobre nichos de mercado na advocacia. Se você ainda não viu nichos de mercado na advocacia, então veja o meu vídeo sobre nicho de mercado na advocacia. Porque quando eu falo lá de nicho de mercado, eu não vou, claro, explanar aqui sobre tudo sobre nicho de mercado, até porque a ideia aqui é a gente falar exatamente sobre o público-alvo. Quando eu falo sobre nicho de mercado na advocacia, eu estou falando para você trabalhar com uma especialidade da advocacia, ou um nicho da especialidade, uma especialidade na advocacia. O que seria isso? Com um pedaço de uma especialidade na advocacia. Por exemplo, no direito penal, você trabalhar apenas com crimes sexuais. E depois que você escolhe isso, você vai escolher crimes sexuais para homens ou para mulheres. Quero trabalhar com homens ou com mulheres? Pode ser com os dois? Pode ser com os dois. Mas aqui eu estou te explicando como é que funciona a ideia do nicho, tá? Que a gente tem um vídeo aqui no YouTube. E se você está aqui no TikTok e está aqui no Instagram e no Facebook, corre para o YouTube, que no YouTube as lives estão lá, inclusive, gravadas, tá? Até quando eu não sei que elas vão. Até quando eu não sei que elas vão estar gravadas, mas elas, por enquanto, estão lá gravadas. Então, aqui no público, no público-alvo, quando a gente fala de pessoas físicas, a primeira coisa que você tem que ter feito é resolvida a questão do seu nicho. Resolvida a questão do seu nicho, você passa para cá. Digamos que a gente realmente pense em advogados especialistas em direito penal, no qual esses advogados especialistas em direito penal, eles vão tratar apenas de crimes sexuais. Então, quem é a pessoa física que eles querem trabalhar, né? Vão trabalhar apenas com crimes sexuais, mas quem é essa pessoa física? Qual a idade dessa pessoa física que esse advogado quer trabalhar? Qual é o sexo? Ou pode ser ambos os sexos, não tem problema. Qual a idade? Qual é o sexo que essa pessoa quer trabalhar? Qual é o salário que essa pessoa quer atender? Você não é obrigado a atender toda e qualquer pessoa, até porque a depender do quanto que você cobrar de honorários, entenda isso, a depender do quanto que você cobrar de honorário, não pode ser qualquer pessoa. Então, você tem que saber ali qual o salário dessa pessoa que você quer ter como seu cliente. Qual a profissão que essa pessoa tem? Qual a religião pode colocar aqui? Você pode preencher? Sim ou não. Orientação política, você pode preencher? Sim ou não. O básico é idade, sexo, profissão e salário. Ou só salário. Então você tem que saber descobrir com quem você quer trabalhar. Felipe, eu tenho que criar aqui o quê? Eu tenho que criar aqui uma persona. Você já deve ter ouvido falar aqui de personas, de avatares, né? Para quem já ouviu falar de marketing, uma persona, um avatar, exatamente isso aqui. Você vai criar aqui uma pessoa. Quem é a pessoa ideal que você gostaria de trabalhar? Por quê? Porque quando você conhece a pessoa, você passa a ter um relacionamento com ela. E quando você tem um relacionamento com essa pessoa, você passa a entender a fundo cada vez mais essa pessoa. Então só que essa pessoa aqui no nosso caso, para você entender, só que a pessoa aqui do nosso caso é uma pessoa fictícia. Não é uma pessoa que existe de verdade, é uma pessoa fictícia. Então, só para você entender, aqui a gente vai criar uma pessoa fictícia, beleza? Posso criar só uma? Posso criar 3? Posso criar 10?
Não tem limite de criação? Não, não tem limite de criação. O que é importante é que você, minha sugestão é que você faça pelo menos uma ou duas. E foque todos os seus esforços de fazer a publicidade do seu negócio, do seu escritório de advocacia, todas voltadas para tudo isso aqui que você vai definir dessas pessoas. Beleza? Então, para pessoas físicas, a gente definiria dessa forma. Quem é a pessoa física, né? Qual a idade dela, qual o sexo, qual o salário, profissão, religião, orientação política. Lembrando que religião e orientação política você pode colocar ou não colocar. Você pode colocar, por exemplo, outros itens. De repente, é uma pessoa que pratica esportes. Muitas das pessoas que você quer trazer aí para o seu negócio, elas praticam um tipo de esporte, por exemplo, crossfit. E aí você vai, por exemplo, quer captar empresários. De repente, você percebe que os empresários do nicho da advocacia que você quer trazer para o seu negócio, eles são crossfiteiros. Por exemplo, se você quiser pegar academias, provavelmente um dono de academia, ele faz algum tipo de esporte. E aí você coloca aqui e define, no lugar de religião ou orientação política, você vai lá e coloca algum esporte que essa pessoa faz, por exemplo. E quando a gente vai definir o público-alvo, voltado aqui para a pessoa jurídica, como é que funciona isso aqui? Olha, quem são as pessoas jurídicas que a gente primeiro vai querer trabalhar? Então, primeiro eu defino qual nicho que eu quero da advocacia. Aonde eu quero atuar na advocacia, né? Por exemplo, eu, Felipe, atuo no nicho de festas e eventos. O escritório é um escritório de advocacia especializado em festas e eventos. Beleza? Beleza. Mas festas e eventos, quem é que eu quero captar de festas e eventos para o meu escritório? Todo mundo que está aqui, ó, na tela para você. Deixa eu botar aqui para você na tela. Todo mundo que está aqui na tela para você, ó. Microempresas, microempreendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte, limitadas, sociedades anônimas, startups, organizações sem fins lucrativos, cooperativas. Quem dessa galera, da onde eu trabalho, com que eu trabalho, com festas e eventos, eu quero captar para mim? E aí eu escolho aqui, beleza? Aí eu vou falar assim, olha, eu quero começar a trabalhar com microempresas e empresas de pequeno porte. Então, seu público-alvo são microempresas e empresas de pequeno porte. Você vai catalisar o seu esforço para microempresas e empresas de pequeno porte. Você não vai catalisar o seu esforço para qualquer tipo de empresa. Para você conseguir ter uma publicidade cada vez mais efetiva no seu escritório de advocacia. Então, você precisa saber quem é que você quer falar. E dentro disso aqui, quando você encontrar qual tipo de empresa, por exemplo, que você quer falar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que saber quem é o tipo de empresário. E aí você vai ter que voltar lá na pessoa física. Você descobre qual o tipo de empresa que você trabalhar, beleza? Mas na hora de você fazer a publicidade, você não consegue fazer a publicidade diretamente para a empresa, mas sim para os empresários da empresa. Porque os empresários são pessoas. E pessoas falam com pessoas. A empresa não fala com você. A empresa não sai andando por aí na rua. A empresa é um prédio. Então, você precisa saber quem está por trás daquelas empresas. E sabendo quem está por trás daquela empresa, você vai ter que definir qual a idade dessas pessoas que comumente estão por trás dessas empresas. Qual é o sexo dessas pessoas que comumente estão por trás dessas empresas. Você quer ver um exemplo? Está aí meu escritório de advocacia especializado em eventos. Atrás de uma empresa de eventos, normalmente nós temos pessoas do sexo feminino. A sua grande maioria são pessoas do sexo feminino. Pasmem, isso é uma realidade no mercado onde eu atuo. Então, você vai ter que descobrir quem são essas pessoas que estão por trás disso para você conseguir falar melhor com essas pessoas. Quando você fizer uma publicidade, você vai fazer uma publicidade mais direcionada para essas pessoas. Por exemplo, você pega aí um público que você quer atingir só empresa, vou aqui colocar uma empresa de pequeno porte, tá? E dentro dessas empresas de pequeno porte, você vê que os empresários que ali estão, eles têm uma média salarial, por exemplo, em torno de 30, 40 mil reais, 50 mil reais por mês. Então, se eles têm dentro das empresas dele uma média salarial de 30, 40, 50 mil reais por mês, eles são um público alta renda. Por serem um público de alta renda,
você não pode chegar com uma abordagem qualquer para esse público. Isso vai impactar na forma de como você vai falar com esse público. Isso vai impactar na forma de como você vai se vestir e se apresentar para esse público. Isso impacta em tudo. É diferente você trabalhar, por exemplo, com uma empresa, de atender o senhorzinho que está indo lá no INSS. Não tem problema nenhum. Os dois trabalhos são dignos, as duas formas de trabalhar com a advocacia é digna, mas qual é o problema? Qual é a grande diferença? A grande diferença é que você trabalhar com público alta renda de um escritório de advocacia com empresas, você tem que servir água num copo de vidro ou de cristal. Pasme, essa que é a grande verdade. Agora, com o pessoal lá do INSS, se você aparecer com um copo desse, de repente eles não entendem. Eles preferem beber num copo de plástico água. Entende só o que eu quero te dizer? Olha a sutileza do detalhe. Se você aparecer com um terno muito caro para fazer uma consulta com um empresário desse de alta renda, ele vai super entender o seu terno muito caro, porque faz parte do métier dele. E isso não assusta nem um pouco a ele. Se você aparecer de terno, gravata, um Rolex no pulso e com um carro de R$ 200.000 para fazer a consulta do senhorzinho no INSS, a primeira coisa que ele vai falar é: eu não vou fechar com esse advogado porque ele é caro. A probabilidade dele achar que você é caro, muito caro, e não querer fechar com você, aumenta muito. Aumenta muito. Então, é importante você conhecer o seu público-alvo para que você saiba como você vai resolver, como você vai se portar, como você vai aparecer, transparecer para esse público, para que você não tenha um erro de comunicação. O público-alvo ele ajuda isso, ele facilita isso. Eu falei lá atrás para você. Eu falei no início dessa live que o público-alvo ele ajuda você a se comunicar de forma única. Então, hoje, você que está assistindo essa live, pega esse conteúdo, escreve aí o seu público-alvo, quem é que você quer atingir, baseado já em tudo que eu já falei aqui para vocês, e defina. Esse é o público, é essa forma que eu quero atingir essas pessoas, e eu preciso que essas pessoas me entendam e saibam como é que eu, como advogado, estou fazendo para me comunicar com eles. Isso vai em toda a comunicação. Em toda a sua comunicação, você vai estar sempre olhando para o público-alvo, sempre para quem você quer falar, sempre com quem você está falando, com quem você escolheu não, com quem você decidiu trabalhar. Porque só avança na advocacia quem se determina a fazer alguma coisa em um único caminho. Diversos caminhos na advocacia te levam à generalidade. Ser generalista pode dar dinheiro na advocacia? Pode dar dinheiro. Mas ser generalista na advocacia nunca vai conseguir fazer você ter autoridade. Nunca vai conseguir fazer você falar o que, por exemplo, eu gosto muito de falar para meus clientes, que eu mesmo me pago. Porque eu me conheço tão bem o meu escritório, conheço tão bem as coisas que o meu escritório faz, que eu mesmo sei que se ele me contratar num período de 12 meses, esse dinheiro vai voltar de retorno para ele. Então, saia da inércia hoje, faça aí, escreva aí o seu público-alvo e eu quero que você que está aí na live me assistindo, tá? Faça esse público-alvo e coloca aqui embaixo nos comentários se você fez essa tarefa, se você fez esse público-alvo, para a gente poder aí tá trocando ideia e, claro, eu poder estar te ajudando em mais alguma coisa que você venha a precisar. Porque eu estou aqui para isso mesmo, para ajudar você. E para você que chegou até aqui agora comigo, eu quero te agradecer. Muito obrigado por se dedicar esse tempo aqui em ouvir as minhas palavras. Esse aqui é o programa Advogados Empreendedores. Eu sou Felipe Santana e eu estarei aqui com vocês todas as quintas, às 8 horas da noite, trazendo novidades para você, advogado e advogada, conseguir
viver da advocacia. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e você será notificado de cada atualização. E até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.